dos votos apurados. Nelson Pellegrino, do PT, com 38,23%. Mário Kertz, do PMDB, com 9,51%. Temos 57% das urnas apuradas. Uma tendência grande de segundo turno aí também. Quanto a isso não há dúvida, mas a persistir esses resultados que estamos vendo, mais um erro das pesquisas. Sim. Porque todas elas davam uma significativa vantagem de 4, 5, 6 pontos para o candidato do PT. Inclusive a pesquisa de boca de urna. Exatamente. E nós já passamos da metade da apuração e o que se vê é o contrário. A CM Neto do DEM está na frente. Bom, nós estamos mostrando o resultado de capitais, Carlos Alexandre, mas os pequenos municípios, hoje, eles vivem basicamente de recursos do Fundo de Participação dos municípios. Isso tornaria mais difícil administrar um pequeno município do que uma capital? Eu entendo que não. Entendo que o que nós observamos é que, em termos per capita, os municípios com menos de 50 mil habitantes são os municípios que têm mais recursos do que os municípios que têm mais 50 mil. Mesmo dependendo do Fundo de Participação. Eles realmente, a dependência deles em relação ao FPM é muito grande. O FPM, em alguns casos, chega a responder por 90% do orçamento local. Mas eles têm, esses municípios muito pequenos, eles recebem uma quantidade de dinheiro muito desproporcional em relação ao tamanho da população. Uhum. Então, as cidades médias costumam ser as grandes prejudicadas, porque você tem os municípios pequenos recebendo muito dinheiro do FPM, você tem os municípios como as capitais com uma capacidade de arrecadação relativamente grande, e você tem as cidades médias que ficam assim um pouco pressionadas. Elas não têm a capacidade de arrecadação das capitais e não têm o aporte de recursos tão generoso como tem as cidades pequenas. Então nós temos uma classe média também aí entre os municípios. Certeza. São as grandes prejudicadas. Vamos ver agora os resultados na cidade de Recife, capital de Pernambuco, uma eleição também interessante. Geraldo Júlio, do PSB, vai liderando com 50,33% dos votos. Daniel Coelho, do PSDB, 28,14%. Humberto Costa, do PT, 17,76%, com 46% das urnas apuradas. Estamos ali no limite para a vitória do candidato governador no primeiro turno. Assim como em Belo Horizonte, houve aí uma ruptura PT e PSB, mas diferentemente daquele quadro que o senhor colocou em relação a Belo Horizonte, nós não tivemos assim uma interferência do ex-presidente Lula, da presidente Dilma na eleição lá, muito menos que em Belo Horizonte. Não, tivemos. O próprio candidato do PT, o senador Humberto Costa, foi, na verdade, imposto ao partido, e aí está a origem de toda a crise eleitoral vivida pelo PT no Recife. Quer dizer, houve ali uma interferência óbvia do ex-presidente Lula, e essa interferência foi extremamente prejudicial ao PT nas eleições do Recife. O segundo aspecto a ser salientado é a novidade do candidato, jovem candidato do PSDB. Que mostra a força do governador Eduardo Campos. Não, do PSDB. Do PSDB, o Coelho. Que ninguém imaginava, que é um candidato Daniel que Coelho. Era do PV. Exatamente, né? exatamente. Ninguém imaginava que ele pudesse chegar ao uma ponto em que ele está sem chegando. Dúvida, né? É uma grande surpresa. E, finalmente, nesse ponto há uma espécie de similitude com Belo Horizonte, com Minas Gerais, em se confirmando a vitória do atual prefeito do Recife, o cacife do governador Eduardo Campos tende a se ampliar. Mostra força Mostra a força dele, a qual se alia o bom desempenho do PSB, que é o partido dele, em outras capitais, inclusive em Belo Horizonte. Já temos a definição do segundo turno em uma capital, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Vamos ver a apuração, 96,39% das urnas. Roberto Góes, do PDT, com 40,16%. Clécio, do PSOL, com 27,91%. Cristina Almeida, do PSB, 16,44%. Temos aí um segundo turno. O PSOL, na região norte, o interessante é que as pesquisas mostram que em cada capital um partido lidera até esse momento. Não há uma hegemonia de nenhum partido. E até no Brasil como um todo a gente vê nessa eleição uma divisão entre os partidos. Por Exatamente. professor? Entre outras razões, porque o Brasil, historicamente, nunca teve tradição partidária. Quer dizer, desde o Império e chegando até os dias de hoje, o Brasil tem uma dificuldade histórica de apresentar partidos ideologicamente bem definidos, doutrinariamente bem estabelecidos. Há uma tendência do eleitorado brasileiro, e isso talvez se explique pela baixa dimensão da cultura política nacional, que por sua vez reflete problemas estruturais da educação muito sérios, uma certa tendência em votar na pessoa. Quer dizer, o brasileiro médio, de uma maneira geral, se jacta de não votar em partido, mas votar na pessoa
no candidato. Isso é um problema para a democracia representativa. Mas no caso da região norte, que você começou a destacar, há um outro aspecto a ser comentado, é o PSOL. O PSOL, que nasceu de uma costela do PT, digamos assim, tem na região norte alguns dos seus melhores desempenhos. Não nos esqueçamos que no estado do Amapá, cuja capital nós acabamos de ver resultados, existe um senador do PSOL, o Randolfo Rodrigues, não é? E em Belém do Pará, o candidato Edmilson, que veio do PT, também está tendo uma participação muito importante. Vamos ver como é que está a participação dele. Nós temos os resultados de Belém, vamos ver então a apuração em Belém para confirmar essa afirmação. Aí, Edmilson Rodrigues, do PSOL, 32,50%, Zenaldo Coutinho, do PSDB, 30,51%, Jefferson Lima, do PP, 12,73%, 87%. Um exemplo, mais um candidato do PSOL, Edmilson, que já foi prefeito de Belém, só que pelo PT. Exatamente. E em Belém e no Pará, o PSOL também já teve uma outra senadora, a senadora Marinô Rodrigues. Exatamente. Ou seja, vamos então daqui a pouco, depois do intervalo, continuar apresentando mais resultados. Nós voltamos daqui a pouco para analisar a escolha dos prefeitos e vereadores. É a TV Senado nas eleições 2012.